Meus amigos, quem acompanha esse canal há mais tempo, os mais antigos, lembram que eu tenho alertado aqui que o antissemitismo tem crescido no mundo todo. Na Alemanha, por exemplo, o Hamas e o Hezbollah, principalmente o Hezbollah, um grupo terrorista do Líbano, financiado pelo Irã, é quase hoje tratado como um partido político na Alemanha. O Hezbollah, um grupo terrorista do Líbano, tem carta branca na Alemanha. Podem, inclusive, promover atos públicos. É quase um partido político. É bom lembrar também que o primeiro-ministro da Alemanha, o ministro das Relações Exteriores da Alemanha é quase que declaradamente antissemita. O Ministério do Exterior alemão votou 17 vezes este ano na ONU contra interesses de Israel. E não votou nenhuma vez a favor das demandas israelenses, principalmente em relação às hostilidades que recebe do Irã, principalmente do Irã. O Ministério do Exterior alemão, a política exterior da Alemanha, tem apoiado abertamente o Irã, a Coreia do Norte. A Alemanha já votou a favor de demandas da Coreia do Norte, Venezuela e Cuba. Na França, o antissemitismo também tem crescido assustadoramente. Não são só igrejas católicas depredadas e profanadas, mas sinagogas e cemitérios judeus. Na Inglaterra, também há violência contra judeus. Na Polônia, isso é basicamente disseminado. E assim nós vamos. Nos Estados Unidos, ontem, por exemplo, um ato terrorista contra um supermercado kosher de comida judaica deixou, me parece, 6 vítimas, porque nos Estados Unidos o antissemitismo também tem crescido. Agora, com um detalhe, nos Estados Unidos cresce também assustadoramente o número de grupos neonazistas. São inúmeros hoje os grupos neonazistas nos Estados Unidos, são espalhados por quase todos os estados. E Donald Trump hoje promete assinar um ato administrativo condenando o antissemitismo. Sim, o antissemitismo hoje deve ser tratado como um problema de polícia, como um crime, ainda que deva também ser combatido pela cultura, pela educação. Mas no nível de ódio que estamos presenciando, no final da segunda década do século XXI, somente a força para combater esse radicalismo que está explodindo no mundo todo. Nós estamos muito próximos do mesmo cenário alemão da Segunda Guerra, só que agora disseminado pelo mundo. Embora que na Segunda Guerra Mundial também nações como os Estados Unidos, a França, a Holanda faziam ou fizeram vista grossa as atrocidades que se cometiam em solo alemão e polonês contra os judeus. Hoje parece que esse mesmo espírito de revolta se espalha pelo mundo. Ontem, enquanto o supermercado kosher em New Jersey era atacado, a Fox News mostrava imagens de satélite de uma região fronteiriça entre Iraque e Síria, onde o Irã tem uma base na região de Al-Bukamal, muito próximo do rio Eufrates, numa parte em que o rio Eufrates está literalmente seco, pode ser atravessado por carros, inclusive. Ali, já no lado sírio, o Irã tem uma grande base. Já foi atacado no passado por Israel, mas continuou a desenvolver a sua base, essa base, logo depois da fronteira do Iraque, já em território sírio.
A Fox News ontem mostrou fotos de satélite, como vocês estão vendo aqui, de túneis que foram construídos e estão sendo construídos nessa mesma base. A matéria dizia: o Irã começou a escavar túneis em sua base Aman Ali, na Síria, perto da fronteira com o Iraque, que serão usados para armazenar e mover armas, de acordo com novas imagens de satélite e um relatório da Fox News. A base está em construção há mais de um ano e é uma parte essencial da infraestrutura do Irã na Síria, ligando o Irã via Iraque à Síria e ao Líbano, o que, aliás, nós já dizíamos em vídeos anteriores. O Irã fez um corredor que parte de Teherã, passa por todo o Iraque, atravessa a Síria para chegar no Líbano. E o Líbano, todos sabem, fica ali, ao lado de Israel, na região norte. É fronteira com Israel, onde, aliás, está o quartel-general do grupo Hezbollah, financiado pelo mesmo Irã, para simplesmente apagar Israel do mapa. As forças de defesa de Israel já afirmaram em repetidas vezes que lá no Líbano o Hezbollah tem hoje 150 mil foguetes, ou entre foguetes e mísseis são 150 mil projéteis, que podem a qualquer momento chover sobre Israel. Neste túnel, nesses túneis, nessa base na próxima fronteira do Iraque, pode ter sim armamento muito pesado, porque são túneis grandes. Bem, isso revelou ontem a Fox News. A pergunta que se faz é a seguinte: não é hostil da parte do Irã construir bases em outro país que nem é fronteiriço? Sim, porque o Irã tem construído bases militares na Síria, se aproximando cada vez mais do Líbano, que fica ao ladinho de Israel, sendo que esses países sequer são fronteiriços. Isso não é um ato hostil? E se Israel fizesse o mesmo, fizesse bases, por exemplo, na Turquia? Um exemplo. A Turquia não é fronteira com Israel. Não seria Israel considerada hostil em relação a qualquer outro ator da região, pelo simples fato de fazer bases num país diferente que sequer é fronteiriço? Pois é. O Irã tem mostrado e demonstrado que o seu objetivo é atacar e eliminar um país que sequer faz fronteira com o seu. Mas isso, as Nações Unidas, enfim, a diplomacia mundial, para isso, tem fechado os olhos há muitos anos. E talvez estejamos chegando ao ponto de que essas guerras disseminadas pelo mundo acabem se concentrando numa só, quando, finalmente, o Irã atacar diretamente a Israel, não do seu território, mas de muito próximo. É por isso que as forças de Israel, as forças de defesa de Israel hoje, estão muito preocupadas com o acordo de defesa mútua entre Israel e Estados Unidos. Porque os militares têm pressa e os Estados Unidos andam num outro ritmo. Aliás, é preciso lembrar que Donald Trump merece muitas críticas na sua política externa. Dentro está uma maravilha. Ontem mesmo fiz 2 vídeos mostrando que o emprego é crescente, o desemprego diminuiu como nunca, a tributação, a carga tributária caiu para patamares muito baixos, os Estados Unidos prosperam, palmas para Trump, mas na política externa, Trump tem sido um desastre, principalmente em relação ao Oriente Médio. No ano passado, em novembro do ano passado, os Estados Unidos tiveram a chance
de quebrar a espinha dorsal bélica ou atômica do Irã, e não o fizeram por uma estratégia política, para que Donald Trump não tivesse dissabores dentro da política interna, não perdesse popularidade. Este canal foi contra, nós perdemos inclusive muitos inscritos, porque a crítica que eu fiz aqui a Donald Trump foi, sim, muito séria, pesada. Donald Trump é o melhor presidente que o mundo poderia ter agora, mas não é perfeito, evidentemente. E os seus erros podem custar muito caro, como de fato custaram à população civil. Trump quis, no seu discurso, justificando o não ataque, defender a vida de 150 militares iranianos. Achou que era muito pesado, por causa de um único drone americano abatido, matar 150 militares iranianos. A questão estava muito além de um único drone. A questão envolvia toda a agressividade do Irã nos últimos anos e aquela em perspectiva, aquela que hoje parece materializar-se, de ter um poder suficiente para destruir Israel. Trump negou-se a atacar o Irã, e nós sabemos que, por causa disso, o povo que já era escravizado, o povo persa, humilde trabalhador, hoje é simplesmente massacrado nas ruas, porque não pode se manifestar. Trump, na verdade, poupou um regime despótico, poupou o lobo, e agora as ovelhas estão sendo sacrificadas. Mas isso ainda é pouco em relação ao que pode vir. O Irã quer atacar Israel, tem deixado claro todos os dias que não descansará esse regime enquanto não destruir Israel. Outra pergunta, até quando o Irã terá liberdade para tal? É bem possível, é muito possível, eu já falei isso há dias atrás, que o Irã tenha já em seu poder mísseis com ogivas nucleares. E é muito mais possível ainda que esses mísseis tenham sido desenvolvidos por cientistas alemães, porque a Alemanha jamais parou a sua pesquisa nessa área, menos ainda jamais fechou o seu parque industrial. Pode tê-lo transferido para outros países, o que é muito provável, mas jamais deixou de produzir armas pesadas. E, como já disse no começo, sua ligação com o Irã hoje é muito estreita. É preciso saber de onde vem o dinheiro para financiar grupos neonazistas nos Estados Unidos, que podem, nesse momento, estar prontinhos para uma guerra civil, para criar uma convulsão dentro dos Estados Unidos. É preciso saber de onde o Irã conseguiu tanta tecnologia e tantas armas nos últimos anos. E é preciso saber também quem deu um upgrade à tecnologia militar russa. A Alemanha, meus amigos, não se iludam, já produziu 2 guerras mundiais e é muito possível que esteja agora por trás, nos bastidores, daquela que pode ser a 3ª Guerra Mundial. O mundo está em convulsão, não nos iludamos. O ódio cresceu, a hipocrisia cresceu na mesma proporção, porque os diplomatas fingem não enxergar a realidade, tudo por conta dos seus projetos políticos locais. E o projeto político local, seja do melhor presidente do mundo, não pode dar conta do que está acontecendo no entorno. Os Estados Unidos mudaram de política num momento muito ruim. A política de vamos trazer os meninos para casa foi no pior momento possível.
porque, como já dizia aqui no Brasil a presidente do PT, vamos fazer uma violência internacional. Isso é o que tem se passado na cabeça de todos os grupos revolucionários, desde os neonazistas às alas mais radicais do Islã e dos comunistas em geral. Eles querem tocar fogo no mundo, e isso não é nenhuma brincadeira. Por outro lado, talvez uma notícia que para muitos não tenha relação, mas é preciso olhá-la nessa perspectiva. Uma relação profunda do que está acontecendo hoje no Vaticano com essa violência generalizada. A matéria saiu ontem no LifeSite. Diz que o cardeal Burke comenta uma frase do cardeal Burke que disse: forças diabólicas entraram na Basílica de São Pedro através da idolatria de Pachamama. O cardeal Raymond Burke está apoiando uma chamada originária da França, para oração e reparação amanhã, 12 de dezembro, dia, aliás, das eleições na Inglaterra, pela idolatria de Pachamama que ocorreu no Vaticano durante o Sínodo da Amazônia, dizendo que, disse cardeal Burke, forças diabólicas entraram na Basílica de São Pedro e precisam ser vencidas. É uma convocação para todos os católicos e cristãos, de modo geral, a orarem, jejuarem amanhã, dia 12, contra as forças diabólicas que entraram dentro do Vaticano, que precisam ser vencidas, segundo o cardeal. E aqui nós temos uma relação direta com a profecia de Nossa Senhora em La Salette. O Vaticano perderá a fé e se tornará morada de demônios. Sim, os demônios entraram dentro da sede da igreja, da Santa Sé. E aí? Não podemos associar esta notícia com a palavra profética da Bíblia, que diz, já em Daniel, que fala sobre a desolação entrando no lugar santo, a abominação da desolação entrando no lugar santo. Bem, sei que para muitos é difícil fazer todas essas ligações, mas, de modo bem resumido, nós estamos hoje enfrentando uma grande batalha, batalhas ideológicas por todo lado, o ódio se espalhando por todo lado, mas mais do que isso, nós estamos sim numa grande batalha espiritual. É a velha luta do bem contra o mal, mas agora em proporções jamais vistas. Sinal dos tempos, meus caros. Que aceitemos o convite do cardeal Burke. Amanhã, um dia de oração para combater as forças do mal. Até depois, meus amigos.